Olá, professores e professoras do 7º ano. Nós estamos aqui para agora falar do volume 2, capítulo 1, da coleção Descomplica Saberes, da editora Savies, a qual eu pertenço. Como vocês já sabem, aqui a nossa conversa, o nosso diálogo, ele tem o objetivo de apresentar as habilidades que foram trabalhadas nesse volume, exatamente no capítulo 1 hoje, e depois nós vamos apresentar uma sugestão para potencializar o desenvolvimento das habilidades de letramento. Não é isso mesmo? Então vamos lá. As habilidades que foram contempladas, utilizadas para a elaboração do volume 2 do capítulo 1 é a LP 13, que é inferir em textos o sentido de palavras e expressões considerando o contexto em que aparecem. E aqui a LP10, analisar funções sociocomunicativas de diferentes gêneros textuais. A LP12, inferir o tema ou assunto, demonstrando compreensão global do texto. E ainda a LP17, identificar em textos efeitos de sentido do uso de estratégia de modalização e também argumentatividade. Temos mais habilidades? Sim, nós temos a LP38, que é identificar em texto narrativo ficcional a estrutura da narração, a ambientação da história, a apresentação de personagens e do estado inicial da ação, surgimento do conflito ou obstáculo a ser superado, ponto máximo de tensão do conflito, que é o clímax, desenlace ou desfecho, discurso direto, discurso indireto, determinando o efeito de sentido de verbos de enunciação e explicando o uso de variedades linguísticas no discurso direto, quando for o caso. Então essas foram as habilidades exploradas para a elaboração do volume 2, capítulo 1. Agora nós vamos então entender que essas habilidades, elas não aparecem lá na sua coleção. Por quê? Porque aparecem os descritores que estão alinhados a essas habilidades. Então agora nós vamos ver. A LP13 está alinhada com o D2, que é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. A LP10 está alinhada com o D7, que é identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. E a LP12 está alinhada ao descritor 15, que diz identificar a tese em um texto. Já a LP17, ela está alinhada com o descritor 17, identificar em textos os efeitos de sentidos do uso de estratégias de modalização e argumentatividade, enquanto que a LP38 está alinhada ao descritor 21, que é identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Bem, agora que vocês já conhecem então as habilidades do descritor, é importante saber o seguinte: a BNCC ela prioriza o letramento. Como ela dá importância ao desenvolvimento do letramento em língua portuguesa. Em função disso, nós apresentamos aqui um texto e a partir dele eu vou apresentar umas sugestões que constituem etapas para o desenvolvimento do letramento. E nessa página aqui eu faço uma antecipação de qual texto que eu escolhi e pela imagem, o GIF você já conhece, né? Você já imagina que é o texto que ele serve de suporte para os itens 14 e 15, é o texto que trata da fake news. Vai falar que recentemente as fake news se tornaram um fenômeno global de grandes proporções e dados alarmantes.
Esse termo trata literalmente da divulgação de notícias falsas por meio das redes sociais, que com a popularização da internet podem causar impactos negativos na sociedade. Com um grande número de usuários, os aplicativos de mensagens instantâneas são os principais responsáveis pela distribuição de conteúdos falsos. Neste cenário, é fundamental que exista um combate a esse tipo de conteúdo para que não ocorram problemas mais sérios no futuro. Então é claro que fake news, notícias falsas, elas trazem prejuízo, não é? É disso que o texto está falando e foi esse texto que eu escolhi. Ele serviu como suporte para a elaboração dos itens 14 do item 15 e nesses dois itens nós tivemos aí a exploração de dois descritores. No item 14, identificar a tese do texto. E no item 15, identificar em textos os efeitos de sentido do uso de estratégia de modalização e argumentatividade. E agora, a partir do texto, o que eu vou sugerir para vocês? Venham comigo, olha só. Apresentar aos estudantes o conceito de fake news. O que é uma fake news? Explicando que são notícias falsas criadas com o intuito de enganar e manipular as pessoas. Conversar sobre a importância de verificar a veracidade das informações antes de compartilhá-las e sobre os possíveis impactos negativos que as fake news provocam na sociedade. Leitura e discussão do texto. Então, uma vez você tendo, traçado esse diálogo com os estudantes sobre fake news, agora é o momento, então, da leitura e da discussão do texto. Dividir a turma em grupo entre 4 e 5 estudantes, indicar o texto da fake news, lá do item 14 e 15 para cada grupo. Você vai dar um tempo para que esses estudantes, eles possam ler o texto, não é? Antes mesmo de discuti-lo. Em seguida, promovam a discussão em grupo sobre o texto, incentivando os alunos a compartilhar suas interpretações, suas dúvidas, suas opiniões acerca desse tema. Fazer perguntas como, vamos sempre direcionar as discussões, não é? Qual é o tema principal do texto? Inclusive, ele já fez isso como item lá, né? Quais são os exemplos de fake news que você já ouviu falar, né? E o texto trata especificamente de alguma, ele dá algum exemplo? Ou vocês do grupo têm algum exemplo para dar? Como podemos identificar uma notícia falsa? É muito importante que você ofereça a ele essa possibilidade de identificação de uma notícia falsa. Bom, e seguindo a sugestão, nós temos aqui uma próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Análise de exemplos. Então, veja bem, pedir aos grupos para pesquisarem exemplos reais de fake news na internet, utilizando os dispositivos disponíveis aí. Cada grupo deve selecionar pelo menos 2 exemplos, analisá-los, inclusive os efeitos que eles podem causar, identificando os elementos que os tornam falsos e os possíveis impactos dessas notícias na sociedade, no meio em que elas foram propagadas. Produção de um material educativo. Essa é a última etapa da minha sugestão. Olha só, explique aos estudantes que eles irão criar um material educativo para conscientizar outras pessoas sobre o perigo das fake news. Bom, cada grupo deverá escolher um formato para seu material. Ele pode fazer por meio de um cartaz, por meio de um vídeo, uma apresentação de slide, enfim.
Elaborar um conteúdo informativo e bastante atrativo. Eles devem incluir exemplos de fake news, dicas para identificá-las e orientações de como agir diante dessas notícias falsas. Os estudantes podem usar recursos visuais, como imagens, como infográficos, para tornar o material mais impactante e atrativo. Gostaram da sugestão? Nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo capítulo. Obrigada!